Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Doutora. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria Gondim, eu sou cirurgiã dentista, sou pesquisadora, professora, com mais de 20 anos de experiência técnica e de prática, aquela que a gente adquire no dia a dia mesmo do consultório. Tá? E eu ajudo dentistas a fazerem um 30 em 30, né? E o que é esse 30 em 30, Valéria? São 30 mil reais de faturamento em 30 dias, com uma fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E cada vez que a gente está aqui, a gente traz um tema relevante para vocês, né? E hoje nós vamos conversar justamente sobre a concorrência, né? Então, e aí o nosso tema é bem chamativo e meio contraintuitivo mesmo, para chamar a atenção de vocês, que você não deve se livrar da concorrência, e sim, né, usar a concorrência a seu favor. E aqui, nesses episódios do Descomplica Doutora, a gente conversa sobre as estratégias para que você possa criar estratégias de fidelização, de captação e de gestão, né, para dentistas faturarem esse 30 em 30, com essa fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E eu quero conversar com você, colega dentista, que pode estar vivendo de convênio, pode ainda ter atendimentos em franquias, muitas vezes atendendo parcialmente no SUS, e quer, né, com muitas horas de trabalho, às vezes até mais do que 12 horas de trabalho por dia. Então, eu quero conversar com você para mudar esse cenário. Como que você muda esse cenário e faz essa transição para esse atendimento desse paciente particular. Muitos querem fazer a transição e muitos querem até montar uma carteira, começar do zero. E agora a gente vai conversar justamente sobre a nossa concorrência. E aí eu quero, né, que você primeiramente não fique paralisado, né, de ver tanta concorrência. Normalmente eu estou nos grupos e muitas vezes, né, principalmente recém-formados, ou mesmo dentistas que já estão há um tempo no mercado, comentando da nossa odontologia, que está saturada, que tem muita competitividade. Então, eu gostaria que vocês mudassem o foco, né? Olhar para essa concorrência, olhar para esse mercado de uma forma diferente. Por quê? Porque sempre vão existir dentistas e empresas e consultórios e clínicas muito mais bem preparadas e outras não tanto preparadas assim, tá? E mesmo que pareça contraintuitivo, eu quero que você pense de uma forma inteligente e estrategicamente como você pode aproveitar esse mercado que aparentemente, né, parece estar saturado, que tem muita competitividade, mas como é que você possa aproveitar de uma maneira estratégica para que você possa melhorar o seu atendimento, os seus processos no seu consultório. Tá? Então, é isso que eu quero, o seu olhar, o seu raciocínio que a gente vai levar aqui. Não fique paralisado, tá? Achando que você não tem nada para fazer, que é isso mesmo, que só resta isso da odontologia, ou até muitos colegas que vão falar, eu preciso mudar de profissão, ok? Tá? Então, não é para esse lado que a gente vai hoje. Justamente a gente criar estratégias a nosso favor. Beleza? Tá? Por quê? Porque toda empresa, ela lida com concorrência. Toda empresa, né? E ela está sempre mantendo o seu foco para superar outras empresas e assim ela disputar um lugar no mercado. E não é diferente na odontologia, tá? Você tem que olhar para essa competitividade como algo que você possa te manter, algo que possa sempre estar você mais motivado a melhorar e a se superar. Primeira coisa, você se superar dentro dos seus processos. O que você pode fazer de melhor? E aí, com certeza, tá? Você vai superar os seus concorrentes. Então, a briga é muito mais com a gente do que com os nossos concorrentes. Quando você está mais preparado para conhecer o mercado, está atento às suas tendências, quais são as inovações desse mercado, como que está o comportamento dos pacientes, tá?
que mais estratégias você pode criar para melhorar e conhecer aquilo também que o seu concorrente está fazendo. Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham. Eu quero sim, Valéria, eu preciso conhecer o meu concorrente. Sim, você precisa conhecer o seu concorrente, analisar o que eles estão fazendo e muitas vezes aproveitar o que é de bom. E a gente fala de transferência de domínio, né? De melhorar o seu atendimento, os seus processos baseados na sua concorrência. Não para você simplesmente copiar o que eles fazem e imitar o que eles fazem. Não, de maneira alguma. É criar estratégias em cima do que você vê no mercado hoje, do que você vê os seus concorrentes fazendo e adaptar e ter o seu perfil, que é a sua característica, trazer para o seu jeito de atendimento, para o seu processo, para o jeito da sua secretária de atender, tá? Então, é aproveitar as coisas boas, mas que faça uma transferência individualizada, caracterizada para cada dentista, para cada fala, para cada gestão de processos. Isso é bastante importante, tá? Por quê? Porque se você fazer igual, se você imitar, não vai ficar verdadeiro, né? Vai ficar forçado. E os seus pacientes, as pessoas que estão com você, até mesmo a sua equipe, ela vai ver que não é você que está fazendo aquilo. E aí não vai dar bom, porque as pessoas elas sacam isso, tá bom? Então, assim, ser autêntico no que você implantar, da sua maneira, com o seu olhar, com as suas estratégias, tá? E aí eu quero já trazer de cara, né, algo básico que você pode já mudar, né? Então, assim, a estratégia que você pode começar já pelo básico, né? E o que é o básico nosso da odontologia? É o nosso atendimento. A gente faz o tempo inteiro, a gente está atendendo pacientes, a gente está em contato com o paciente, tá? E eu quero que você comece a olhar de uma forma crítica como está sendo o seu atendimento com o seu paciente. No curso, o que a gente fala para os nossos alunos, né? Como é que eu vou entender o meu atendimento, Valéria? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais crítica, observando? Então, muitas vezes a gente propõe que você grave o seu atendimento. Converse com o seu paciente, tá? E diga: olha, eu preciso melhorar o meu atendimento, cada vez mais entregar algo melhor para você. Então, eu acho até que é bom, mas eu quero sempre melhorar. Então, você me permite, né, com toda a ética profissional, isso não vai sair daqui, que eu possa gravar para eu ouvir e eu possa melhorar, tá? E não tem problema nenhum você fazer isso, porque você está sendo autêntico, você está sendo transparente. E normalmente o paciente fala: é para melhorar? É, a minha professora que pediu, né? O que a gente conversa com os alunos. Ela disse que talvez eu possa melhorar, que não está tão bom assim. E aí, ela pediu para que eu fizesse isso. Tudo bem, faça então, tá? E aí você grava. E é interessante demais que você vai ver que muitas vezes o paciente disse uma coisa e você não percebeu. Você foi, emendou um outro assunto, ou você fez uma resposta que não estava diretamente relacionada com o que ele pediu, com o que ele falou. Teve coisas que você poderia ter explorado mais e você não explorou. Então, entenda, né, que essa é uma estratégia muito boa para você ver que às vezes a gente acha que nosso time está ganhando, que a gente acha que a gente está dando mó bom, tá tudo bom, e de verdade não está. Ou então melhor, que pode ser melhorado. Mas para isso você precisa conhecer. Você tem que tirar todas as suas ideias, né? Todos os seus valores iniciais e ouvir isso, e ouvir de uma maneira que você possa entender, de uma maneira crítica, vendo melhorias e pontuando coisas que você pode melhorar, tá? Então, assim, nada que tá bom que não possa ser melhorado, né? E isso é ou algo que você precisa tirar realmente, uma coisa que você faz sempre com constância e você não está aterrissando, que você não estava presente, tá? Então, eu digo assim, né, para os meus amigos, para os meus colegas dentistas, que você precisa, né, estar presente para aquela pessoa que está falando com você, que você precisa estar proativo, disposto, né, a entender, a ajudar, a conhecer as queixas, as necessidades desse paciente, os seus anseios. Então, você precisa estar presente e acredite,
acredite, tá? Pode ser até assim, óbvio demais, mas é verdade. A maioria dos dentistas não faz isso. Porque se eu fizesse, tá? A frase que eu mais ouço no meu consultório é: Nossa, doutora, como você disse isso de uma forma tão simples para mim, agora eu entendi. Por que que nunca ninguém me disse isso? Vocês entendem? Então, se isso está acontecendo corriqueiramente, como é que o paciente responde assim para mim? E se ele responde assim para mim, ele com certeza ele vai falar para você também. Porque o que, que eu só fiz? Eu só fiz ouvi-lo mais. Eu só fui mais entendendo, explorando cada fala dele, cada vez mais para escutá-lo. E isso me mostrou proativo, me mostrou mais interessado, me mostra um dentista mais focado em querer ajudar, em querer entender e criar estratégias mais individualizadas, tá? Não do que você já entender, eu já sei o que é isso, então eu vou prescrever esse exame complementar para você. Então eu não consigo falar muita coisa porque eu preciso primeiro de uma radiografia. Você entende? Você tem aquela resposta bate pronto, que muitas vezes a gente acha que está ajudando o paciente, né? Liberando para que ele faça já a radiografia para que a gente tenha mais subsídios para conversar, e na verdade não era isso que o paciente queria. Tá? E você perdeu essa oportunidade, tá? E a maioria faz isso rapidamente, né? Quer solucionar, né? Mostrando a sua eficiência técnica, né? E não é só isso que o paciente está lá procurando. Então, com certeza, se você tiver essa proatividade, você tiver esse olhar, você está a passos largos à frente da sua concorrência. Podem acreditar. Tá? Eu estou embasada em prática clínica, embasada em fala de paciente, embasada em pacientes que estão interessados no algo mais, tá? Então, você precisa saber como você faz hoje, de uma forma centrada, focada, medida, vamos dizer assim, tá? Então, essa estratégia, somente essa estratégia já vai fazer você se diferenciar no mercado e fazer você atingir realmente esse faturamento de 30K por mês. Porque assim, né, a hora que você cria essa proatividade, você cativa o seu paciente. Tá? E esse paciente cativado, né, ele vai ser um paciente fiel, ele vai ser paciente que vai fidelizar a você. E ao fidelizar a você, ele vai te indicar mais. Tá? Então, é uma estratégia que dá muito bom. E essa que vai te diferenciar e vai te tornar mais fácil o seu faturamento desse 30K. Tá? Vai acelerar para você ter esse faturamento. Ok? Entenderam essa primeira estratégia? Então, se entenderam, por favor, vamos lá, né? A forma de eu entender que vocês estão junto comigo, que estão fazendo sentido para vocês, que vocês estão acompanhando, é deixar um like, tá bom? Então, deixa um like aqui nessa live para que eu entenda que você realmente está entendendo o que eu estou falando e está fazendo sentido para vocês, beleza? Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho de estratégia para vocês. Eu gostaria de conversar um outro ponto, que muitas vezes o nosso foco está no concorrente. O que eu preciso fazer para diferenciar do concorrente? Que é a saturação da odontologia, do mercado, depois dessa pandemia, Valéria, eu tenho muita fala isso do aluno, né? A pandemia, e que agora a gente precisa criar estratégias, os materiais são todos muito caros, como é que eu vou melhorar minha precificação, como é que eu vou conseguir fazer essa transição, como é que eu consigo largar esses convênios e ter a certeza que eu posso apostar em cativar esses pacientes particulares, se tem tanto concorrente, todo mundo está atendendo, indo para isso. Então, você fica focado na concorrência, na concorrência, na concorrência, tá? Eles são importantes, sim, tá? Mas dentro desses concorrentes, veja apenas aqueles que são mais importantes e verdadeiramente são os seus concorrentes diretos, aqueles, né, que são diferenciados para você. A primeira coisa que você precisa entender dos seus concorrentes. Tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção é, desfoque um pouquinho agora dos seus concorrentes e vamos arrumar a nossa casa? Vamos olhar para a nossa casa? Vamos olhar para o nosso consultório? Vamos olhar para os nossos processos?
né? Vamos ver o que a gente pode fazer e mudar os processos nossos, tá? Então, aqui do que eu estou falando, né? Como que você estrutura o seu consultório? Como que é a otimização dos seus processos? Como que é a sua comunicação com a sua secretária? E aí eu estou falando, não é só você me dizer, ah, Valéria, eu faço o processo assim, assim, assim. Não, eu não quero que você me descreva o processo. Eu quero que você me dê métricas desse processo, medidas desse processo. Por exemplo, da onde vêm os seus pacientes? Mas eu não quero achismo aqui. Ah, muitos vêm de indicação, muitos não. Eu quero porcentagem. Quantos pacientes hoje estão em tratamentos ativos com você? Me diga, quantos pacientes estão? Desses pacientes ativos, quantos são pacientes particulares? Se são pacientes particulares, da onde eles vêm? Qual é a porcentagem? Você tem maior indicação de outros pacientes? Você tem maior indicação de outros colegas? Você faz um network? Você não faz? Tá? Então, isso já é importante de métrica. E às vezes você vai falar assim para mim, Valéria, mas eu não tenho esses números. Ou melhor, eles estão em algum lugar. É fácil de eu levantar, mas eu não tenho para te dar. Então, eu vou dizer para vocês, que nem eu falo para meus alunos, bora lá metrificar, bora lá olhar para eles. Por quê? Como é que eu vou criar estratégia e arrumar a minha casa se eu não sei desses indicadores? Se eu não tenho essas métricas? Você vai melhorar o quê? Sabe? Ai, Valéria, eu preciso aumentar o meu network, mas como que ele é hoje? Qual a porcentagem que você tem? Você precisa aumentar ou você vai criar uma estratégia de network porque você não tem? Ou você já tem? Você tem pacientes particulares? De onde eles vêm? Quem são os maiores indicadores para você? Sabe, o que você está fazendo de bom para esses indicadores seu? Você entende? A coisa é metrificada, ela é medida, é porcentagem, tá? E quanto mais você olhar para esses números, que é uma coisa de você fazer esses levantamentos, melhor vai ser para você criar estratégias, para você mudar coisas pequenas que você pode estar passando desapercebido. Então, às vezes, a gente fica olhando para fora do nosso consultório, o que a gente precisa fazer para competir com o nosso concorrente, e muitas vezes é só arrumar a nossa casa. E eu quero, né? Fazer uma analogia rápida aqui, né? Eu trago essa história bem detalhada em outros momentos, mas hoje eu quero trazer ela bem encurtada mesmo, só para fazer sentido para você, tá? E eu trago uma experiência de um livro que eu li, né, do James Clear, e ele cita um exemplo, né, dessas metrificações e dessas estratégias trazendo um exemplo do ciclismo da Grã-Bretanha, tá? Então, fica aqui comigo que você vai entender onde eu quero chegar com essa analogia, ok? Então, o que que acontece, né? O ciclismo da Grã-Bretanha, ele estava de mal a pior, tá? Então, assim, ó, para você ter uma ideia, né? Desde 1908, a Grã-Bretanha, ela só tinha uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ok? E em 2003 eles resolvem mudar esse panorama do ciclismo da Grã-Bretanha e contratam um diretor, né, que é o David Beresford. E eles contratam justamente esse diretor, tá, para que mude esse cenário do ciclismo da Grã-Bretanha. Pensa, se ele fosse olhar só para o time que ele tem, ele dizia impossível. A concorrência hoje está batendo largamente desses atletas. Como é que eu vou fazer esses atletas chegarem a mudar esse cenário? Desde 1908, nós estamos em 2003, quando ele foi contratado, e só tem uma medalha de ouro. Entendeu? Então, se ele ficasse focando nos outros ciclistas, ele não faria nada com esse time. Só que justamente ele foi contratado, por quê? Porque ele tinha uma estratégia diferente. Ele tinha uma estratégia de olhar para ganhos marginais. Então, ele olhava para uma estrutura, planejava o que ele poderia mudar de ganhos marginais, que ele fizesse pequenas alterações e que esses ganhos marginais, aumentados aqui um pouquinho, melhorados ali, pudesse potencializar os resultados. Então, em 2003, ele aceita o desafio e ele passa a ser diretor desses ciclistas da Grã-Bretanha.
E ele começa a fazer essas mudanças marginais, né? E ele fala, né, que essas mudanças marginais que fosse uma melhoria de 1% em cada uma delas, e aí ele teria aumento significativo quando colocasse todas em ação, tá? Então é importante aqui entender que a estratégia dele não era melhorar 1% aqui, esperar ver um resultado, depois melhorar 1% ali e esperar o resultado. Não, ele foi olhando e falando assim, ó, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, vamos ajustar aqui, pequenas melhorias, tá? Então, o que ele fez? Eu vou contar aqui algumas melhorias. Eles redesenharam os cilindros das bicicletas para dar mais conforto para os ciclistas. Eles passaram álcool nos pneus para melhorar a fricção. Eles faziam shorts, as bermudas dos atletas serem aquecidas eletricamente, para que pudesse o quê? Melhorar a musculatura, o desempenho muscular desses atletas. E aí, eles foram fazendo isso, tá? Tudo ao mesmo tempo. Aí, coisas óbvias e não coisas não tão óbvias que pudessem causar essas melhorias. Vou contar uma não óbvia. Eles contrataram, né? O Beresford, a equipe, eles contrataram uns cirurgiões médicos para ensinarem esses atletas a lavarem a mão. Para quê? Para diminuir, né, a chance desses atletas terem resfriado. Eles também, o furgão, né, o caminhão que transportava as bicicletas, eles resolveram pintar todo o interior de branco, para que eles conseguissem minimizar todas as poeiras que estivessem dentro desse caminhão, para que não prejudicasse o desempenho das bicicletas, tá? Olhem só, e aí eu vou trazer rapidamente, depois de todas essas estratégias, tem mais outras que eu não vou citar aqui, tá? Óbvias e não tão óbvias, sempre com essa estratégia de fazer pequenas melhorias marginais, né? Melhorias de 1%, tá? Olha que ele tem um valor, não é a melhoria da cabeça dele, tinha que melhorar 1% no desempenho, nas estratégias desses atletas, tá? E aí, o que ele faz? Ele começa a ver os resultados. Então, logo após 5 anos, né, o Beresford, a equipe dele, ele tem, né, eles dominam o ciclismo, tanto de pista e de estrada. Em 2008, nos Jogos de Pequim, eles são responsáveis, né, eles levam para casa 60% das medalhas de ouro. Ó, só para vocês terem uma ideia. 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Londres, os britânicos eles elevaram o nível do ciclismo e eles estabelecem 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. E eles não ganhavam nada no maior torneio do ciclismo, que é o Tour de France. Quem acompanha sabe, tá? E depois dos 6 anos consecutivos, eles foram 5 anos pódios no Tour de France. Tá? Então, vejam a lógica e a estratégia por trás dessa história do ciclismo da Grã-Bretanha. Então, vamos trazer isso para o nosso consultório, tá? Por isso que eu disse para vocês anteriormente, metrifiquem. Comecem a olhar os processos do seu consultório. A hora que vocês começam a ver o seu consultório e ver os processos que você pode fazer, você começa a entender aonde você pode melhorar. Eu vou além ainda. Eu conheço vários dentistas hoje, vários colegas meus, que estão fazendo o quê? Nesse momento em que está muita gente focado em reclamar do mercado, reclamar da concorrência, reclamar da pandemia, reclamar do governo, tem muitos colegas meus, inclusive eu, né, fazendo o quê? Reformas no consultório. Poxa, Valéria, eu não estou de braços cruzados, tá? Eu estou mostrando para o meu paciente que, apesar de todo o contexto, né, do Brasil, né, financeiro, político, né, o que a gente está fazendo? Eu estou trazendo melhorias para ele. Ele pode confiar que, apesar de toda essa crise, tá, a minha qualidade continua e pode até ser melhorada com essas benfeitorias que eu estou fazendo, que seja no conforto, que seja mexendo na infraestrutura, eu estou mexendo na infraestrutura externa, eu estou mexendo na infraestrutura interna, e tem vários amigos meus usando a mesma estratégia, tá? Para quê? Para mostrar para esse paciente que, poxa, não tem crise aqui, não é que não tem ou tem,
mas eu posso tirar dentro do meu contexto, porque foi tudo planejado, que eu poderia melhorar alguma coisa. E essa melhora poderia ser em conforto, né? A gente não tinha área de estacionamento, o paciente reclamava demais, que era muito difícil estacionar lá no consultório, e era algo que eu ouvia, tudo bem, e dessa vez eu falei, não, chega, eu não quero mais isso, eu quero dar conforto ao meu paciente. Então, nós criamos 4 vagas para esses pacientes agora estacionarem. Coisas que estavam ali no meu radar, mas eu não fazia. Então, vocês veem que não é uma coisa só de vocês, não, tá? É de a gente estar sempre se perguntando o que eu mais posso melhorar. Então, desfocar, né, desse mercado, dessa concorrência, né, e botar a cabeça para funcionar, botar para ser mais crítico nos seus processos, tá? Muitas vezes vocês ficam assim, ai, Valéria, eu preciso melhorar o meu faturamento. E aí, eu preciso, então vamos lá, eu vou melhorar meu preço, eu aumento meu preço, mas pensa, hoje eu estou com uma dificuldade enorme, né, de captar pacientes, de atrair pacientes, de realmente fidelizar esses pacientes, aí eu vou aumentar o meu preço? Ah, tá, então eu não vou aumentar o meu preço, eu vou diminuir os meus gastos. Nem sempre o seu faturamento vai estar relacionado com entrada e com saída. Você pode mudar outras estratégias, como eu disse para vocês, mudando a infraestrutura. Você pode mudar outras estratégias na entrega da sua precificação. Que pacotes você pode incluir? Que tratamentos você pode melhorar na sua entrega? Tá? E aí agregar mais valor para a sua precificação e aí justificar uma alteração de valor. Por quê? Porque a gente tem o privilégio de conhecer o mercado. E o paciente, ele não conhece os nossos concorrentes, não conhece como é que está o mercado de insumos, de materiais, do que eles estão fazendo de diferente. A gente conhece, tá? Então, a gente sabe o que os nossos concorrentes estão fazendo e como é que você se diferencia disso. Talvez, né, mudando a forma de você precificar, agregando mais valores nos seus pacotes. Tá? Entenda que meta é muito importante, né? Eu quero melhorar meu faturamento, mas só a meta não faz você se diferenciar no mercado. Eu gosto muito de citar um exemplo aqui para vocês, tá? Então pensa assim, se vocês amanhã criarem uma estratégia, né? Ou abrir um edital, vamos lá, abrir um edital e eu quero contratar uma secretária, uma SB ou uma recepcionista. Você imagina, se vierem 10 candidatas no seu consultório, eu tenho certeza que você perguntar para elas qual é a meta de vocês hoje. Elas vão dizer, conseguir um emprego. Eu quero sair empregada daqui. Essa é a meta dela. Mas eu quero saber o que ela fez para atingir essa meta. E aí, o que ela fez para atingir essa meta, o que, que é? É a nossa entrevista. Então, a gente vai ver que vai ter meninas ali que aprenderam nessa pandemia todas as ferramentas do Microsoft, por exemplo. Tem meninas que sabem hoje mexer em planilhas, tem algumas que fizeram alguns cursos online sobre gestão, sobre consumidor, sobre clientes. Então, vocês vão ver como é que elas se prepararam para chegar lá e atingir a meta dela. E com certeza o nosso olhar vai ser diferente para aquelas que criaram uma estratégia. Então, a minha pergunta é: não é só você ter meta, você precisa ser específico para essa meta, e mais do que isso, você precisa entender dessa meta e entender qual é o processo que você vai fazer para atingir a meta. Porque meta por meta não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Nenhum. Tá? Você vai ser mais um que vai falar assim, eu quero tal coisa, mas a pergunta é, o que você vai fazer? E prazos, e temporal, que seja específica, que seja mensurável, que você consiga medir. Eu quero ter mais pacientes. Quantos pacientes você quer ter? Como que você vai atrair esses pacientes? Como você vai captar esses pacientes? Como você vai cativar esses pacientes? Como você vai fidelizar esses pacientes? Vocês entenderam? Então, quando eu falo em arrumar a casa, é olhar mesmo de uma forma de gestão, de liderança para o nosso consultório, tá? Então, isso é bastante importante. É isso
podem ter a certeza absoluta que vai fazer a diferença de você no seu consultório, que vai fazer com que o seu paciente seja mais atraído e cativado por você, que você seja reconhecido como uma autoridade por esse paciente. Tá? Pequenas melhorias, gente. Não é na cidade de falar assim, nossa, Valéria, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. O quanto você tem para investir? O que você pode fazer com esses valores que você tem de investimento? O que são mais urgência? Vocês entenderam? Se a gente usar o exemplo da Grã-Bretanha, o que é 1% de melhoria? Quais são esses ganhos marginais que você pode fazer, tá? São pequenas melhorias, gente. Eu estou falando para vocês, é criar, por exemplo, 4 vagas. E não foi assim absurdo que eu tive que disponibilizar um montante para fazer isso. Não, foi simplesmente criando mais estratégias, conversando com as pessoas, eu consegui essas 4 vagas. Eu criei e falei, poxa, eu posso fazer isso, eu posso alargar aqui a calçada, eu mexi na calçada, eu mexi, criei estratégias, tá? E consegui 4 vagas. Eu não tinha nenhuma. Se eu tivesse conseguido 2, já estavam boas. Mas eu consegui 4, com uma estratégia melhor, pensando melhor, né? E muitas vezes o dentista fala, ah, não, eu só vou criar estratégias quando eu tiver um consultor. Entenda, esse consultor, ele nada mais do que vai te pedir para que você metrifique o seu consultório, para que você traga os dados dele, para que ele vai olhar junto com você, porque você conhece o seu negócio, ele não conhece, tá? Ele vai te orientar. Então, assim, por que você não pode fazer isso? Você mesmo, né? Parar, como eu digo lá no curso, vamos parar, a gente faz isso em conjunto com nossos alunos, para que eles tenham esse olhar. E assim, eu sei que às vezes é doloroso, crescer é doloroso, olhar métricas é doloroso, entendeu? Mas qual é o resultado que você quer? Então, vale a pena? Sempre vale a pena. Você quer ser diferenciado? Você quer ser a referência do mercado? Para que as pessoas, porque os dentistas que estão entrando hoje, nós vamos estar no patamar. A gente vai ser a referência. Enquanto esses dentistas nos virem como referência, o que vai acontecer? Eles vão criar estratégias como a nossa. E a gente vai estar o quê? Mais com a expertise, a gente vai estar criando outras estratégias. A gente sobe de patamar cada vez mais, né? E o que acontece? A gente se diferencia, a gente é reconhecido. E esse faturamento, né, de 30K, ele fica atingível para vocês, muito mais atingível. E esses são os segredos, né, do nosso universo desse 30K, ok? Então, essas são as estratégias, esses 2 pontos que a gente queria destacar hoje, tá? Justamente nesse atendimento desse paciente, como é que você atende e poder descobrir, né, o que mais você pode de agregar de valor, né, nesse paciente que é um paciente particular, que é um paciente mais de relacionamento, que é um paciente que busca, né, a individualização do tratamento, é um paciente que está disposto a pagar mais por esse mimo, por essa experiência melhor. Tá? Então, muitas vezes, é você olhar para o seu consultório, né? E às vezes os alunos perguntam, e eu recebo no direct, Valéria, como é que eu faço a transição para esse paciente particular? Eu só tenho hoje paciente de convênio. Então, a gente vai mapear esses pacientes de convênio, veja o que está dando bom, o que não está dando bom, porque você precisa de tempo, de horário no seu consultório para fazer, né, a captação estratégica desses pacientes particulares para que você ofereça um horário de atendimento, tá? Então, assim, você precisa criar essas estratégias e para isso você precisa de tempo. Porque um paciente de convênio, o universo dele é trazer paciente de convênio para você. Um paciente particular, no universo dele, ele vai te trazer o quê? Pacientes particulares. E são os pacientes particulares que vão fazer você ter essa fonte automática e inesgotável desses pacientes fiéis a você, esses pacientes fidelizados, esses indicadores para você.
tá bom? São esses pacientes que vão fazer o quê? Que a sua carteira, ela seja precisa e que você possa contar em todos os momentos em que a gente vive. Momento mais de crise, momento melhor, momento pior. Por quê? Porque são pacientes fiéis a gente, tá? E mais do que nunca, pós-pandemia, né? Eu vejo isso no consultório, e quem realmente já tem uma pequena carteira de pacientes particulares vai concordar comigo que eles estão retornando e ávidos por tratamento. Por quê? Porque tem um tempo que eles estão sem tratamento. E eles sabem da necessidade de tratar, porque eles vinham numa pegada de segmento e agora eles pararam por conta de todo o processo. Então, a gente está tendo um boom no consultório desses pacientes que querem esse tratamento. Tá? Então, assim, esteja preparado para que você possa viver esse momento no seu consultório, de dizer, não tenho agenda, simplesmente eu não tenho agenda para atender. São muitos pacientes me buscando. Por quê? Esses pacientes, eles não te largam. Ah, só tem agenda para daqui 15 dias? Eles correm atrás de você e eles esperam você. Pode ter a certeza disso. Por quê? Porque você já os fidelizou, porque eles são fiéis a você, porque eles acreditam no seu tratamento e é você que eles querem receber o tratamento, não é de outro dentista, tá? Então, nesse ponto, você pode ficar muito tranquilo, porque você é uma concorrência para os outros dentistas. Você está em outro patamar, ok? Espero realmente que eu tenha feito, né? Por isso que eu falo tanto desse 1%, essa melhoria de 1%. E se vocês viram algum insight, se houve um aprendizado para vocês, vamos lá. Né? Eu sempre falo que a gente pode tornar essa odontologia de mais excelência. Então, não deixe de compartilhar com seu amigo, com seu colega dentista, ou amigos mesmo dentistas, que querem ouvir e podem criar novas estratégias também no seu consultório. Ok? Então, compartilha. E depois que eu subir essa live, vocês podem deixar os insights, os aprendizados, para que vocês mentalizem isso que vocês ouviram, gravem, né? Porque é uma forma de eu escrever, de eu anotar, de eu digitar, meu cérebro aprende mais, né? Ele fica mais presente para isso e para que outras pessoas também possam compartilhar do aprendizado de vocês, tá? Vamos reverberar essa odontologia de excelência. Eu falo de excelência técnica e humana com pacientes particulares, com esses pacientes fiéis, fidelizados. Tá bom?